Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. A Confederação Israelita do Brasil repudiou as declarações do presidente Lula que comparam os ataques de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. Meus irmãos, por que desse ódio do presidente Lula contra a nação de Israel? E qual será o verdadeiro propósito desta raiva? Não somente por ele, meus irmãos, mas da esquerda em si. Pois nós vemos recentemente que o presidente dessa nação, ele fez uma declaração polêmica, comparando o ato de Israel na faixa de Gaza com o Hamas, parecido com o Holocausto. Mas será que o presidente não sabe o que de fato está acontecendo lá? Ou é apenas muita raiva em seu coração? Meus irmãos, nesse vídeo que você vai ver aqui agora, é um daqueles vídeos polêmicos, e eu tenho certeza que vai gerar algumas discussões entre pessoas alienadas à política. Mas eu vou trazer aqui, meus irmãos, um tema utilizando a Bíblia Sagrada para esclarecer esse ódio e o que de fato se passa na mente de pessoas como o presidente. Meus irmãos, o Hamas é uma organização islâmica palestina que surgiu na década de 80 e é considerado um grupo por vários países, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia e outros, como uma organização terrorista. Esse grupo ele ficou famoso nos últimos dias por realizar uma série de atos violentos, incluindo ataques mortais, para não dizer em outras palavras, meus irmãos, atos esses como lançamento de foguetes contra Israel e envolvimento em conflitos armados. Sua atividade tem causado a perda de vidas inocentes e contribuindo para a instabilidade na região do Oriente Médio. Esse grupo ceifou a vida de muitas famílias, incluindo crianças, praticando, irmãos, atrocidades que não pega nem bem eu falar aqui nesse vídeo, mas você que realmente está acompanhando vai saber o que eu estou dizendo. Mas se o Hamas cometeu isso tudo, o que se passa na cabeça de um ser humano colocar esse grupo como vítima, a ponto de compará-lo ao sofrimento dos judeus no Holocausto? Eu não quero focar aqui, meus irmãos, em política, mas quero usar as escrituras sagradas e alguns fatores para apontar essa tamanha ira de certas pessoas contra a nação de Israel. Meus irmãos, em Gênesis 12, 3 está escrito: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você abençoarei todos os povos do mundo. Esse versículo, meus irmãos, nós entendemos que o Senhor Deus, ele fez uma aliança com Abraão sobre o seu povo, onde deixa bem claro, irmãos, que seu ato de amor com o povo e a sua promessa, que ainda dura até os tempos de hoje. Sim, meus irmãos, Deus ainda tem promessas com o povo de Israel, mesmo ele tendo negado o Senhor Jesus lá atrás e infelizmente persistirem nesse erro hoje. Porém ainda está vivo as promessas de Deus sobre esse povo. Entenda que nada que façamos será surpresa para Deus, e Ele não precisa ajustar os seus planos de acordo com o nosso comportamento aqui na terra. Meus irmãos, Deus é soberano sobre todas as coisas, passado, presente e futuro. E o que o Senhor pré-ordenou, tanto para Israel quanto para a igreja, irá acontecer. Isso é um fato. Meus irmãos, em Romanos 11,
a partir do versículo 26, nos diz assim: que o povo de Israel será salvo, como dizem as Escrituras Sagradas. O Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Meus irmãos, infelizmente, os judeus, eles rejeitaram o Evangelho. Porém, Deus não muda. Deus não muda de ideia, meus irmãos, a respeito de quem Ele escolhe e abençoa, independente do atual estado de descrença de Israel. Mas em um futuro remanescente, eles irão de fato se arrepender e cumprir o seu chamado para estabelecer a justiça pela fé. As promessas do Senhor estão vivas para com Israel. Isso é um fato que nós não podemos apagar. Posso usar aqui, meus irmãos, várias passagens para admitir isso. Então, meus irmãos, se eu amaldiçoar Israel, isso significa que eu posso ser amaldiçoado. Isso é praticamente uma pessoa querer lutar contra os planos do Senhor. E isso com certeza vai te trazer grandes prejuízos. Ninguém poderá destruir Israel, nenhum grupo ou nação jamais poderá eliminar Israel do mapa. Essa tentativa iria acarretar uma grande maldição aos que tentarem. Meus irmãos, queira ou não queira, uma palavra de maldição tem o seu poder. Não é à toa que o Senhor utilizou uma mula para falar com Balaão. E obviamente, meus irmãos, se Balaão tivesse lançado a maldição contra Israel, seria morto pelo anjo do Senhor. Pois na mesma passagem, em Números 22:31, diz que o anjo que foi lhe entregar o aviso de Deus estava com uma espada em sua mão. E meus irmãos, quando algum guerreiro pega a sua espada, é porque ele está preparado para cometer o pior. Vocês não acham, irmãos? Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terroristas y asesinos. Meus irmãos, existem muitas pessoas que afirmam que Hugo Chávez secou de câncer porque amaldiçoou Israel. Na Turquia, há uns dias atrás, um deputado infartou durante um discurso de ódio contra Israel, dizendo que Israel não iria escapar da ira de Alá. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mas o que de fato se passa no coração de uma pessoa maliciosa? Isso é fácil de compreender, meus irmãos. Jesus nos ensina que não é o que entra no corpo que nos contamina, mas o que sai do coração. Pois no coração do ser humano vem a imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça e perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e insensatez, o que nos dá total controle, irmãos, para não cometermos esses erros é o Espírito Santo. E obviamente, quem não tem o Espírito Santo em sua vida facilmente cometerá um ou vários desses erros descritos pelo Senhor Jesus. O ódio é facilmente desperto para quem não está com Deus. Então pessoas como o atual presidente até tentam disfarçar algo interno, mas nós sabemos que Deus não opera na vida do ser humano com este sentimento. Meus irmãos, hoje em dia é bastante comum você ver um vídeo sobre alguém falando mal de algo que não tem conhecimento e muitos alienados nos comentários apoiando isso. Não é à toa que temos muitas pessoas que infelizmente está com o propósito de trazer maldições a este país, porém não irá conseguir, pois aqui ainda tem um povo que clama por esta nação, um povo que ainda tem o temor de Deus, e graças a Deus o diabo será derrotado. Não podemos esquecer aqui, meus irmãos,
que teve um presidente parabenizado pelo Hamas por conta da vitória nas eleições. Não é à toa que esse presidente tem dado discurso a favor desse grupo terrorista. Infelizmente, existem muitas pessoas aqui no nosso país que não têm o conhecimento e acreditam em discurso contrário à palavra de Deus. Entenda, meus irmãos, uma nação sem Deus é uma nação amaldiçoada e perdida. Meus irmãos, vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, se inscreva em nosso canal e Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Fica com Deus. Amém.